Era uma manhã fria de inverno quando Roberto, um homem de 70 anos, de rosto marcado pelo sol e trabalho árduo, saía para o campo com sua fiel cachorra, Luna. O orvalho ainda cobria as folhas e o ar frio parecia cortar a pele. Naquela manhã, enquanto caminhava pelas bordas de sua pequena fazenda em Minas Gerais, Luna, que sempre se mantinha serena, começou a latir incessantemente e correr em direção a uma pequena mata ao lado do terreno. "O que foi, Luna?" Roberto perguntou com sua voz rouca, enquanto seguia apressadamente atrás dela. À medida que adentravam a mata, o ar ficava mais frio e uma névoa leve dificultava a visão. Luna parou abruptamente diante de um arbusto e começou a cavar freneticamente. Roberto, curioso, afastou as folhas e encontrou uma cena que lhe acelerou o coração. 3 bebês envoltos em cobertores velhos, deitados sobre um leito de folhas secas. "Meu Deus!" ele exclamou, enquanto se agachava para verificar se respiravam. Eram 2 meninos e uma menina, visivelmente desnutridos, com suas pequenas faces coradas pelo frio. Seus corpos tremiam. Surpreso e sem saber o que fazer, Roberto olhava ao redor em busca de algum sinal de quem poderia ter deixado os bebês ali. "Quem faria uma coisa dessas?" ele murmurou, passando as mãos trêmulas pelo rosto. Luna olhava para ele, como se pedisse para tomar uma atitude. Com um suspiro profundo, Roberto pegou os 3 bebês nos braços, envolvendo-os em seu velho casaco, e voltou para casa. Ao chegar, sua esposa, Clara, o recebeu na porta. Seus cabelos grisalhos estavam presos sob um lenço, e suas mãos, ainda cobertas de farinha, indicavam que estava no meio de fazer pão. "O que aconteceu, Roberto? Você parece pálido", ela perguntou preocupada, antes de notar o embrulho em seus braços. "Clara, você não vai acreditar no que eu encontrei", disse ele, entrando rapidamente e colocando os bebês sobre a mesa da cozinha. Clara deixou cair o rolo que segurava e cobriu a boca com as mãos ao ver os pequenos. "Santíssima Virgem, de onde vieram esses anjos?" ela exclamou, aproximando-se para examiná-los. "Eles estavam abandonados na mata. Luna os encontrou", respondeu Roberto, enquanto o incrédulo Clara buscava rapidamente mantas limpas e um pouco de leite que guardavam para o café da manhã. "Primeiro, vamos cuidar deles. Depois, decidimos o que fazer", afirmou ela, com uma determinação que refletia seu forte caráter. Enquanto o dia avançava, cheio de tensões e silêncios pesados, Clara e Roberto se revezavam no cuidado aos bebês, tentando aquecê-los e acalmá-los. Num momento de calma, enquanto Clara ninava um dos meninos, olhou para Roberto, séria. "E se eles pertencerem a alguém da vila? Por que alguém os deixaria assim?" perguntou, baixando a voz. "Não faz sentido, Clara. Alguém os abandonou, mas não sabemos por quê", respondeu ele, acariciando Luna, que jazia ao lado do fogo, vigilante. Naquela noite, o rancho, geralmente tranquilo, estava cheio de pequenos choros. Roberto, acostumado ao silêncio do campo, não conseguia ignorar cada gemido. Levantou-se várias vezes para ajudar Clara, embora seus movimentos desajeitados revelassem sua inexperiência com bebês. "Clara, amanhã precisamos falar com alguém. Talvez com o padre Luiz na igreja. Isso não é algo que possamos resolver sozinhos", disse ele, enquanto acomodava os bebês em um improvisado ninho de mantas. Clara sentiu, olhando pela janela para a escuridão, enquanto algo dentro dela dizia que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. O amanhecer chegou cedo demais para Roberto e Clara, que mal dormiram entre os choros dos bebês e as preocupações que os consumiam. O pequeno rancho, normalmente mergulhado no silêncio do campo, havia se transformado num espaço cheio de sons desconhecidos e responsabilidades inesperadas. Roberto levantou-se cedo, como de costume, e saiu para alimentar os animais. Luna o seguia de perto, como se entendesse a tensão que pesava no ambiente. Clara, por sua parte, estava na cozinha preparando uma canja para reforçar as energias depois de uma longa noite. Os 3 pequenos ainda dormiam, envoltos nas mantas que ela havia improvisado com retalhos de tecido. "Roberto, venha um momento", chamou Clara da porta. "O que foi?", respondeu ele, deixando o balde de comida para as galinhas e caminhando em direção à casa. Clara estava junto à mesa, com os braços cruzados e uma expressão que mesclava preocupação e decisão. "Não podemos ficar com eles, Roberto. Não é que não queira ajudá-los, mas somos velhos e mal temos o necessário para nós." "Isso é demais", disse ela,
tirando o chapéu e segurando-o entre as mãos enquanto olhava para o chão. Eu sei, Clara, mas também não posso ignorar o que vimos ontem. E se os deixarmos nas mãos das autoridades, o que lhes acontecerá? Perguntou ele com voz grave. Clara suspirou, compreendendo o dilema que enfrentavam. Ela também sentia um impulso protetor em relação aos bebês, mas não podia ignorar sua realidade. Seu rancho era modesto, e mal conseguiam sobreviver com o que plantavam e criavam. Como iriam alimentar 3 bocas a mais? Naquele momento, um dos bebês começou a chorar, interrompendo a conversa. Clara se apressou em pegá-lo. No dia seguinte, enquanto o sol ainda não havia se levantado totalmente, Clara já estava na cozinha preparando o café da manhã. As tortilhas de milho fumegavam na grelha. Eles tinham pouco milho, mas era essencial começar o dia com energia. Roberto, por sua vez, saiu para cuidar dos animais, mas sua mente estava ocupada com outros planos. Ele pretendia visitar o vizinho mais próximo, José, para pedir conselhos. Talvez alguém na comunidade pudesse ajudar ou pelo menos dar uma orientação sobre o que fazer. Embora seus recursos fossem escassos, sabiam que a única coisa a fazer era seguir em frente, um dia de cada vez. A manhã trouxe uma brisa fresca que carregava o cheiro de terra úmida, um alívio temporário do calor que geralmente dominava a região. Após se certificar de que os bebês estavam bem alimentados e aquecidos, Roberto decidiu visitar o velho José, um dos vizinhos mais sábios e antigos da região. José vivia a 1 hora de caminhada. Se alguém soubesse de algo sobre eventos estranhos na área, seria ele. Clara, não demorarei. Cuida bem dos pequenos, disse Roberto enquanto ajustava seu chapéu e pegava seu cajado. Tenha cuidado, Roberto. E se descobrir algo útil, volte logo. Não podemos ficar sozinhos por muito tempo, respondeu Clara, segurando um dos bebês nos braços. Luna, fiel como sempre, o acompanhou. O caminho era irregular, ladeado por cactos e arbustos secos. Enquanto caminhava, Roberto repassava em sua mente o pouco que sabia. Os bebês haviam sido abandonados numa parte isolada de sua propriedade, mas não havia sinais de quem poderia tê-los deixado lá. Ao chegar à modesta casa de José, um homem magro de barba branca e olhar penetrante o recebeu na entrada. Roberto, o que te traz por aqui tão cedo? Perguntou o ancião, surpreso pela visita. José, preciso de seu conselho. Aconteceu algo estranho em minha fazenda, respondeu Roberto, tomando assento num banco de madeira sob a sombra de um algaroba. Ele relatou toda a história detalhadamente, enquanto observava como a expressão de José mudava de curiosidade para preocupação. Roberto, isso não é comum, mas agora que menciona, há alguns meses ouvi falar de uma mulher que vivia nas colinas perto de sua propriedade. Diziam que era uma moça jovem, muito reservada. Ninguém sabia muito sobre ela, mas alguns afirmavam que tinha problemas com a família e buscava refúgio lá em cima. Você sabe o nome dela? Perguntou Roberto, intrigado. Valéria, era assim que a chamavam. Alguns diziam que estava grávida, mas ninguém a via muito. Não sei o que aconteceu com ela, mas talvez os bebês que você encontrou estejam relacionados a essa história, disse José, acariciando sua barba. A informação deixou Roberto pensativo. Ele não conhecia essa mulher, mas algo na história ressoava com o que ele havia encontrado. Decidiu que seu próximo passo seria falar com outros vizinhos para reunir mais peças do quebra-cabeça. Obrigado, José. Isso me dá algo em que pensar. Talvez eu possa descobrir mais na cidade, disse Roberto, levantando-se. Tenha cuidado, Roberto. Nem todos serão tão compreensivos. Alguns poderiam questionar por que os bebês acabaram com você, avisou José. Roberto assentiu e começou o caminho de volta para casa. Durante o trajeto, seus pensamentos estavam cheios de imagens de Valéria, uma mulher jovem lutando sozinha nas colinas. O que teria levado alguém a abandonar 3 bebês? Teria sido um ato de desespero ou algo pior? Ao chegar em casa, compartilhou o que havia aprendido com Clara. Ela, enquanto alimentava os bebês, escutou atentamente. Valéria, não conheço esse nome, mas se ela vivia tão isolada, não é de estranhar. Talvez o padre Luiz saiba mais. Ele sempre está a par do que acontece nessas partes, sugeriu Clara. Pode ser, mas também me preocupa o que José disse. As pessoas podem falar, e nem sempre com boas intenções,
respondeu Roberto enquanto servia um copo de água. Aquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Clara decidiu caminhar até o pequeno povoado para buscar mais informações. Na praça principal, encontrou Dona Rosa, uma mulher mais velha conhecida por sua memória prodigiosa e sua inclinação a contar histórias. Dona Rosa, preciso perguntar-lhe algo. Lembra-se de uma mulher chamada Valéria? Acho que vivia perto de nossa propriedade, perguntou Clara. Ah, Valéria. Sim, claro que me lembro. Era uma moça calada, mas trabalhadora. Vendia ervas medicinais de vez em quando. Diziam que estava sozinha porque sua família não a aceitava. Uma tragédia. Realmente. Ouvi dizer que teve problemas recentemente, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu, respondeu Dona Rosa, com uma expressão de tristeza. Clara voltou para casa com a mente cheia de dúvidas. Enquanto preparava o jantar, contou a Roberto o que havia ouvido. Ambos começaram a perceber que o passado de Valéria estava cheio de segredos que talvez nunca compreenderiam completamente. Roberto e Clara sabiam que precisavam tomar uma decisão sobre como lidar com a situação. Não podiam permanecer indecisos. Os bebês precisavam de respostas, mesmo que eles não pudessem fornecê-las todas naquele momento. Roberto, precisamos decidir como vamos manejar isso. Não podemos ficar em limbo. Esses pequenos precisam de respostas, mesmo que não possamos fornecer todas agora, disse Clara, observando os bebês dormindo tranquilamente. Você está certa. Talvez o Padre Luiz possa nos ajudar a encontrar um rumo para este mistério. Enquanto isso, continuaremos cuidando deles da melhor forma que pudermos, respondeu Roberto com determinação, sentindo o peso da responsabilidade. Naquela noite, sob o teto modesto de sua casa, Roberto e Clara se comprometeram em silêncio a desvendar a verdade sobre Valéria, enquanto os bebês, alheios a tudo, dormiam seguros em seu lar improvisado. O tempo começou a passar com uma rapidez desconcertante para o casal. Os dias, antes marcados pela rotina das lides rurais, agora giravam em torno dos bebês. Cada pequeno avanço, desde um choro menos desesperado até as primeiras risadas, era celebrado como uma vitória. No entanto, a cada dia que passava, os desafios também aumentavam. A pequena sala da fazenda, com seu chão de terra batida e móveis rudimentares, havia se transformado em um espaço de cuidados constantes. A improvisada cuna que Roberto construiu foi reforçada com novos tábuas, e Clara encontrou formas criativas de esticar os recursos limitados para alimentar os pequenos. Apesar de seus esforços, as tensões começaram a acumular-se. Roberto, já não temos leite suficiente. Amanhã você terá que ir ao mercado, disse Clara uma noite, enquanto recolhia os utensílios do jantar. Eu sei, mas os preços estão subindo. Mal tivemos o suficiente para as ferramentas no mês passado, respondeu ele, massageando as têmporas. Ferramentas? De que nos servem se não podemos alimentar os pequenos? Replicou ela com um tom mais agudo do que o habitual. A discussão ficou no ar, sem resolução imediata. Ambos sabiam que estavam fazendo o melhor que podiam, mas a pressão começava a afetá-los. Naquela noite, enquanto Clara cuidava dos bebês, Roberto saiu para o quintal e sentou-se sob o céu estrelado. Luna, como sempre, deitou-se ao seu lado. Não sei como vamos conseguir, velha amiga, mas não vou abandoná-los. Isso está claro, murmurou, acariciando as orelhas da cadela. No dia seguinte, Roberto carregou seu burro com sacos de feijão e milho para trocá-los no mercado da cidade. O caminho poeirento e cercado por montanhas deu-lhe tempo para refletir. Sabia que não podiam continuar assim por muito tempo. Precisavam de ajuda, mas também temia o julgamento da comunidade. Ao chegar ao mercado, cumprimentou vários conhecidos, mas seus passos o levaram diretamente ao estande de Sebastião, um comerciante que também era pai de família. Sebastião, preciso de leite e um pouco de aveia para os pequenos, disse enquanto descarregava os sacos de seu burro. Crianças, Roberto, de que está falando? Perguntou Sebastião, levantando uma sobrancelha. Roberto hesitou por um momento antes de responder. Encontramos uns pequenos abandonados em minha propriedade. Clara e eu estamos cuidando deles por enquanto, disse cautelosamente. O rosto de Sebastião iluminou-se com surpresa. Abandonados. Isso é terrível, Roberto, mas também admirável o que estão fazendo. Olha,
Vou te dar um pouco mais do que precisa sem custo adicional. É o mínimo que posso fazer, disse o comerciante, colocando vários pacotes no burro de Roberto. Obrigado, Sebastião. Você não sabe quanto isso significa para nós, respondeu Roberto, sentindo uma mistura de gratidão e alívio. De volta à fazenda, Clara recebeu Roberto com um sorriso cansado, mas genuíno. Como foi? Perguntou enquanto ajudava a descarregar o burro. Bem, Sebastião nos ajudou com algo extra. Parece que nem todos nos julgarão pelo que estamos fazendo, respondeu Roberto, entregando-lhe um pacote de aveia. Clara assentiu, e juntos começaram a organizar os alimentos. Embora os desafios continuassem grandes, esse pequeno ato de generosidade lhes devolveu um pouco de esperança. Com o tempo, os bebês começaram a crescer, enchendo a fazenda com suas risadas e balbuceios. Roberto, que sempre fora um homem reservado, descobriu-se brincando com os pequenos, fazendo-os rir com caretas engraçadas. Clara, por sua parte, encontrou neles uma nova fonte de energia e propósito. Numa tarde, enquanto brincavam no quintal, Clara observou Roberto carregando um dos meninos nos ombros. A cena arrancou-lhe um sorriso e uma lágrima ao mesmo tempo. Nunca pensei que voltaríamos a passar por isso, Roberto, mas apesar de tudo, não mudaria nada, disse, aproximando-se deles. Nem eu, Clara, nem eu, respondeu ele enquanto acariciava a cabeça do bebê. Apesar das dificuldades, o amor que ambos sentiam pelos pequenos crescia dia após dia. A fazenda, antes um lugar de solidão e rotina, havia se transformado em um lar cheio de vida e esperança. Se você se sente inspirado por esta história de amor e superação, não esqueça de se inscrever. Se você se sente inspirado por esta história de amor e superação, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe de nossas futuras narrações. Junte-se à nossa comunidade para mais histórias que chegam ao coração. Depois de superar os desafios iniciais, a rotina na fazenda começou a estabilizar-se. No entanto, Roberto e Clara sabiam que ainda havia muitas perguntas sem resposta. Eles não podiam ignorar o mistério que cercava os três pequenos. Quem era a Valéria? Por que havia deixado os bebês naquele lugar remoto? Haveria alguém que poderia reivindicá-los? Numa tarde tranquila, enquanto Roberto reparava uma cerca e Clara costurava perto do improvisado bercinho, uma figura inesperada apareceu na entrada da fazenda. Era o padre Luiz, montado em seu velho cavalo, com uma expressão que misturava seriedade e urgência. Boa tarde, Roberto, Clara cumprimentou enquanto desmontava. Padre Luiz, que surpresa vê-lo por aqui. Entre, sente-se um pouco, disse Roberto, limpando as mãos na calça antes de conduzi-lo até uma cadeira de madeira sob a sombra de uma árvore. Depois de aceitar um copo de água que Clara lhe ofereceu, o padre foi direto ao ponto. Estive investigando sobre Valéria, como vocês pediram. É uma história difícil, mas acredito que vocês têm o direito de saber, disse, olhando para os dois com seriedade. Roberto e Clara se inclinaram, atentos. O padre Luiz respirou fundo antes de continuar. Valéria era uma jovem que chegou à região há alguns anos. Pelo que pude descobrir, ela fugiu de uma situação complicada com a família, que não aceitava que estava grávida fora do casamento. Morava sozinha numa cabana nas colinas, sobrevivendo como podia. Algumas pessoas tentaram ajudá-la, mas ela sempre recusava. Talvez por orgulho, talvez por medo. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Clara apertou as mãos contra o colo, sentindo uma mistura de tristeza e empatia pela mulher. E o que aconteceu com ela, padre? Como os bebês acabaram ali? Perguntou Roberto, com a testa franzida. O padre abaixou a cabeça, como se fosse difícil continuar. Valéria faleceu pouco depois do parto. Alguns dizem que foram complicações de saúde. Outros acreditam que ela estava fraca demais para cuidar de si mesma e dos pequenos. Antes de morrer, ela deixou uma carta com uma senhora que vivia perto de sua cabana. A carta era destinada a quem encontrasse os bebês. Roberto e Clara trocaram um olhar. A menção da carta parecia ser uma chave importante para entender o mistério. O senhor tem essa carta, padre? Perguntou Clara, com a voz trêmula. Sim, trouxe comigo. Acho que é justo que vocês a leiam, já que agora são os responsáveis por essas crianças, respondeu o padre, retirando um envelope envelhecido de sua bolsa de couro.
Clara pegou o envelope com mãos tremendo, abriu-o e desdobrou um papel amarelado com uma letra desordenada, mas legível. Ela leu em voz alta: a pessoa que encontrar meus filhos, se você está lendo isso, significa que eu não consegui ficar com eles. Eu os amei mais do que consigo expressar, mas a vida não me permitiu dar-lhes o que merecem. Por favor, cuide deles como eu gostaria de ter cuidado. São 3 milagres que só precisam de amor e um lugar seguro. Seus nomes são Sofia, Caio e Emília. Só peço uma coisa: não os deixem esquecer que foram amados, mesmo que eu não tenha podido estar com eles. A voz de Clara falhou ao ler as últimas palavras. Roberto, com o maxilar cerrado, olhava para o chão, tentando processar o que acabará de ouvir. O padre Luiz permaneceu em silêncio, respeitando o momento. Finalmente, Roberto quebrou o silêncio. Essa carta confirma o que já sabíamos no coração. Essas crianças estão aqui por uma razão, e não podemos falhar com elas. Vamos fazer o que ela pediu: dar-lhes amor, Clara, tanto quanto se fossem nossos filhos de sangue. Clara assentiu, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Sim, Roberto, porque ninguém deveria sentir que o amor de uma mãe não foi suficiente. Ela fez tudo o que pôde. Agora, é a nossa vez de continuar por ela. Comovido pela determinação do casal, o padre Luiz levantou-se e os abençoou antes de partir. Naquela noite, sob o silêncio habitual da fazenda, Roberto e Clara colocaram a carta junto ao pequeno altar familiar. Para eles, aquele pedaço de papel era mais do que uma mensagem. Era um lembrete constante de sua missão de oferecer aos pequenos o amor e a segurança que Valéria não pôde proporcionar. Os dias se tornaram semanas e, em seguida, meses. A fazenda, antes silenciosa e previsível, agora vibrava com risos e choros de Sofia, Caio e Emília. Cada dia trazia novos desafios, mas também momentos de alegria que fortaleciam os laços entre o casal e as crianças. Numa manhã fresca, enquanto Roberto estava no quintal reparando um velho arado, Clara saiu da casa com Caio nos braços. O menino balbuciava alegremente, mexendo as mãos como se tentasse agarrar o aro. Veja este pequeno, Roberto. Mal consegue se segurar, mas insiste em querer andar, disse Clara com um sorriso. Se puxou ao avô, vai ter força para andar antes do que imaginamos, respondeu Roberto, rindo enquanto estendia os braços para pegar o neto. Caio gargalhou quando Roberto o ergueu no ar. O som claro e alegre era um lembrete constante do motivo pelo qual eles aceitaram aquele desafio. Enquanto o tempo passava, Roberto e Clara começaram a encontrar uma rotina em meio ao caos. No entanto, o rancho ainda era alvo de olhares curiosos e comentários sussurrados na vila. Clara, ao sair para comprar farinha numa tarde, percebeu que algumas mulheres reunidas na praça falavam baixo, mas o suficiente para serem ouvidas. Dizem que aquelas crianças nem são órfãs de verdade. Certamente tem família por perto, disse Dona Lourdes, em tom de desconfiança. E que interesse eles têm em ficar com elas? Mal conseguem sustentar a si mesmos, completou Dona Teresa, fingindo preocupação. Clara respirou fundo, tentando conter o crescente desconforto. Parou no meio do caminho, girou lentamente e se aproximou das mulheres, falando com firmeza. Boa tarde, senhoras. Vejo que estão muito interessadas nos bebês que estamos cuidando. Se quiserem ajudar, podem passar no rancho com leite ou fraldas. Caso contrário, ao menos tenham a decência de guardar suas palavras para si mesmas, disse, antes de continuar seu caminho, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Clara não era de procurar brigas, mas também não estava disposta a permitir que colocassem em dúvida as intenções de sua família. Ao chegar no rancho, Roberto percebeu o semblante tenso da esposa. O que houve, Clara? Você parece irritada, perguntou, enquanto ajustava um pedaço de madeira na cerca. Sempre tem algo a dizer, Roberto. Agora acham que as crianças são uma carga que não podemos sustentar ou, pior, que as acolhemos por interesse, respondeu Clara, colocando a bolsa de farinha sobre a mesa com mais força do que o necessário. Roberto suspirou e sentou-se ao lado dela. Sabíamos que isso aconteceria. Sempre há quem fale, especialmente em lugares pequenos como este. Mas, Clara, não fazemos isso por eles, fazemos pelos bebês. Isso é o que importa, disse, colocando uma mão sobre a dela. Eu sei, Roberto, mas às vezes é difícil ignorar. Só quero que esses pequenos cresçam sem sentir que são um peso ou motivo de fofoca, disse Clara,
com os olhos marejados. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam profundamente, Roberto e Clara conversaram sobre como lidar com as críticas. Decidiram que a melhor forma era continuar vivendo suas vidas, mostrando através de suas ações o que as palavras não podiam negar. Alguns dias depois, uma surpresa chegou ao rancho. Sebastião, o comerciante do mercado, apareceu com uma sacola cheia de vegetais frescos. Roberto, Clara, pensei que talvez isso fosse útil. Sei que tem muitas bocas para alimentar agora, disse com um sorriso sincero. Obrigada, Sebastião. Isso significa muito para nós, respondeu Clara, visivelmente emocionada. Pequenos gestos de apoio começaram a aparecer com mais frequência. Embora ainda houvesse quem duvidasse de suas intenções, outras pessoas da comunidade começaram a oferecer ajuda de maneira discreta. Cada doação de leite, uma palavra de encorajamento ou até mesmo a presença de um vizinho solidário era um lembrete de que eles não estavam completamente sozinhos. Enquanto as críticas diminuíam aos poucos, os bebês cresciam, enchendo o rancho com suas gargalhadas e energia contagiante. Sofia, com seu espírito tranquilo, tinha uma ligação especial com a natureza. Passava horas observando flores e brincando com Luna, que já estava envelhecendo, mas ainda permanecia ao seu lado. Caio, por outro lado, era determinado e adorava acompanhar Roberto nas tarefas do campo. Emília, com sua curiosidade sem limites, estava sempre à procura de novas aventuras. Numa tarde ensolarada, enquanto brincavam no quintal, Sofia conseguiu ficar de pé sozinha, apoiando-se num barril pequeno. Roberto e Clara correram imediatamente para ajudá-la. Olha só, Clara. Essa pequena já está de pé. Vai ser forte como a mãe, disse Roberto, com orgulho evidente. Ela é determinada, Roberto. Assim como Valéria foi. Tenho certeza de que Valéria ficaria feliz em vê-los assim, crescendo rodeados de amor, respondeu Clara, ajudando a menina a se equilibrar. Esses pequenos momentos eram o que fortaleciam o casal para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Eles sabiam que não seria fácil, mas o sorriso de cada criança e as pequenas vitórias diárias davam-lhes força para continuar. Numa noite, sentados próximos ao fogão a lenha, comendo um pão simples, Roberto refletiu em voz alta. Clara, essas crianças nos trouxeram algo que não sabíamos que precisávamos. Um propósito. Sei que talvez nunca tenhamos tudo o que precisam, mas prometo que nunca lhes faltará amor, disse ele, olhando para o fogo. Você tem razão, Roberto. Não temos muito, mas o que temos é suficiente. Eles são nossa família agora, e isso é tudo que importa, respondeu Clara, encostando a cabeça no ombro dele. Aquela noite, enquanto o céu estrelado brilhava acima do rancho, parecia que até as estrelas abençoavam a união que havia se formado naquele lugar simples. Apesar das dificuldades, Roberto e Clara sentiam-se mais confiantes de que tinham tomado a decisão certa. A cada dia, a conexão com os pequenos se fortalecia, e o rancho, antes silencioso e solitário, agora era um lar cheio de vida e esperança. As semanas se passaram com uma rotina diferente, mas repleta de desafios. A fazenda antes silenciosa agora estava cheia de sons infantis e pequenas bagunças que transformavam completamente o ambiente. Sofia, Caio e Emília já haviam se tornado parte essencial da vida de Roberto e Clara, mas a adaptação vinha com dificuldades. As preocupações financeiras eram constantes, e a saúde dos pequenos precisava de cuidados redobrados. Numa madrugada fria e silenciosa, Clara foi acordada pelo choro fraco de Sofia. O som não era típico e imediatamente a preocupou. Ao tocá-la, percebeu que sua testa estava quente como brasa. Roberto, acorda. Algo não está certo com Sofia, disse ela, com a voz cheia de urgência, enquanto embalava a menina nos braços. Roberto levantou-se rapidamente, esfregando os olhos antes de se aproximar. O que houve, Clara? Perguntou, ainda sonolento. Ela está com febre alta e parece muito fraca. Não sei o que fazer, respondeu Clara, sua voz falhando. A expressão de Roberto mudou de cansaço para determinação. Sabia que a situação era grave e que precisavam agir rapidamente. Vou até a cidade, Clara. Há um posto de saúde lá. Sei que é longe, mas não temos outra opção, disse ele, pegando seu chapéu e se apressando para preparar o cavalo. É perigoso sair a essa hora, Roberto. Está escuro,
O caminho é difícil, alertou Clara, segurando Sofia contra o peito. Eu sei, mas não posso ficar aqui esperando. Não podemos arriscar. Confie que vai dar tudo certo, respondeu ele, enquanto cobria o animal com uma manta para a viagem. Com um último beijo na testa de Clara e um olhar para Sofia, Roberto partiu rumo à cidade, na escuridão. Luna, fiel como sempre, o acompanhava trotando ao lado do cavalo. O frio cortante da madrugada fazia cada passo do cavalo ecoar no silêncio, enquanto Roberto lutava contra seus próprios pensamentos. Lembrava-se da promessa que havia feito de proteger aquelas crianças e sentia o peso dessa responsabilidade como nunca antes. Quando os primeiros raios de sol surgiram, ele finalmente chegou às ruas poeirentas da cidade. Sem perder tempo, dirigiu-se ao pequeno posto de saúde. Uma enfermeira jovem, com expressão cansada mas compreensiva, o recebeu. Preciso de ajuda. Minha filha está com febre alta e está muito fraca. Não sabia mais onde ir, disse Roberto, sem esconder a urgência. Traga-a rápido. Faremos o que pudermos, respondeu a enfermeira, guiando-o para uma pequena sala com paredes gastas, mas limpas. Pouco tempo depois, Roberto voltou ao rancho para buscar Sofia. Ao vê-lo retornar, Clara sentiu um alívio momentâneo, embora o medo ainda apertasse seu coração. Acha que podem ajudar? Perguntou Clara, entregando a menina cuidadosamente. Eles farão o possível. É o máximo que podemos pedir, disse Roberto, tentando parecer firme, embora também estivesse assustado. No centro de saúde, Sofia foi rapidamente examinada. A febre era causada por uma infecção respiratória. Embora tratável, exigiria medicamentos e muito repouso. Felizmente, vocês a trouxeram a tempo. Com um pouco de cuidado, ela vai melhorar logo, explicou a enfermeira, oferecendo um sorriso tranquilizador. A notícia aliviou o coração de Roberto, mas logo outra preocupação surgiu. Quanto custaria o tratamento? A enfermeira deu o valor, que para ele parecia impossível de pagar naquele momento. Mesmo assim, decidiu focar no mais importante, a recuperação de Sofia. Ao retornar ao rancho com os medicamentos e a menina já mais tranquila, Clara o abraçou com força, lágrimas escorrendo por seu rosto. Roberto, não sei o que faria sem você. Obrigada por tudo, disse ela, visivelmente emocionada. Não precisa me agradecer, Clara. Somos uma equipe. Esses pequenos são nossa responsabilidade agora, respondeu ele, acariciando os cabelos de Sofia. Naquela noite, enquanto os três dormiam juntos, Roberto e Clara sentaram-se ao lado do fogão, esgotados mas agradecidos. Apesar do dia difícil, tinham vencido mais um obstáculo. O amor que sentiam pelas crianças continuava dando forças para enfrentar qualquer desafio. Os dias seguintes trouxeram um ritmo mais tranquilo. A crise de saúde de Sofia foi superada, e a rotina começou a voltar ao normal. No entanto, o mistério sobre Valéria e o passado das crianças ainda rondava as mentes de Roberto e Clara. Uma tarde, enquanto trabalhavam no quintal, uma figura inesperada se aproximou. Era o padre Luiz novamente, com sua presença sempre calma, mas desta vez com um olhar de urgência. Roberto, Clara, preciso conversar com vocês, disse, desmontando de seu cavalo. Padre Luiz, o que houve? Entre, sente-se, convidou Roberto, enquanto limpava as mãos na calça. Depois de aceitar um copo de água, o padre respirou fundo antes de começar. Estive investigando mais sobre Valéria, como prometi. É uma história difícil, mas acredito que vocês precisam ouvir, disse, olhando fixamente para ambos. Roberto e Clara se inclinaram, atentos. Valéria era uma jovem que chegou a esta região há alguns anos. Fugiu de sua família, que não aceitava que estava grávida. Viveu sozinha numa cabana afastada, lutando para sobreviver. Algumas pessoas tentaram ajudá-la, mas ela sempre recusava, relatou o padre, com o semblante carregado. E o que aconteceu com ela? Como os bebês foram parar ali? Perguntou Roberto, franzindo a testa. O padre abaixou a cabeça, hesitante. Valéria faleceu pouco depois de dar à luz. Alguns dizem que foi por complicações, outros acreditam que ela estava fraca demais. Antes de morrer, deixou uma carta com uma vizinha. Essa carta estava destinada a quem encontrasse os bebês.
O padre Luiz retirou de sua bolsa um envelope amarelado e desgastado pelo tempo. Aqui está a carta. Acredito que seja justo vocês lerem, já que agora são os cuidadores dessas crianças, disse, entregando o envelope a Clara. Com as mãos trêmulas, ela abriu o papel cuidadosamente e começou a ler em voz alta. A quem encontrar meus filhos, se você está lendo isto, significa que eu não pude ficar com eles. Meu amor por eles é maior do que consigo descrever, mas as circunstâncias não me permitiram oferecer o que merecem. Por favor, cuide deles como eu teria feito. São 3 pequenos milagres que precisam apenas de amor e um lar seguro. Seus nomes são Sofia, Caio e Emília. Só peço uma coisa, não deixem que esqueçam que foram profundamente amados, mesmo que eu não tenha podido estar ao lado deles. A voz de Clara falhou nas últimas palavras. Ela enxugou uma lágrima enquanto segurava a carta contra o peito. Roberto apertava o maxilar, com os olhos fixos no chão, absorvendo o peso da mensagem. O silêncio foi quebrado pela voz suave do padre Luiz. Ela fez o que pôde. Confiou a vida desses pequenos a quem pudesse lhes oferecer o que ela não teve condições de dar. Agora, cabe a vocês honrar esse pedido. Após alguns instantes, Roberto finalmente falou, sua voz firme apesar da emoção. Essa carta confirma o que já sabíamos no coração. Essas crianças estão aqui por um motivo, e não podemos falhar. Vamos fazer o que ela pediu. Daremos a eles amor, tanto quanto se fossem nossos próprios filhos. Clara assentiu, segurando a mão de Roberto com força. Eles merecem crescer sabendo que foram desejados e que são importantes. Ninguém deve sentir que o amor de uma mãe foi insuficiente, disse ela, com a determinação estampada no rosto. O padre Luiz os abençoou antes de se despedir. Naquela noite, sob o céu estrelado, Roberto e Clara colocaram a carta junto ao pequeno altar da casa, como um símbolo da missão que assumiram. Para eles, aquele pedaço de papel era mais do que palavras. Era uma lembrança constante de que agora tinham a responsabilidade de garantir que Sofia, Caio e Emília crescessem rodeados de amor e segurança. Os meses se transformaram em anos. O rancho, antes tão silencioso, agora pulsava com vida e alegria. Sofia, com sua personalidade tranquila, desenvolveu um carinho especial pela natureza. Gostava de passar horas observando as flores do campo e brincando com Luna, que agora estava envelhecida, mas ainda fiel. Caio, por outro lado, seguia Roberto em todas as tarefas do rancho, determinado a ajudar em tudo o que podia, mesmo que sua força ainda fosse pequena. Já Emília, com sua curiosidade inquieta, estava sempre descobrindo lugares escondidos ou inventando aventuras que colocavam Clara em estado de alerta. Emília, desça daí agora. Vai acabar se machucando, gritou Clara certa vez, ao encontrá-la trepada na cerca, tentando alcançar um galho baixo. Eu só queria ver mais longe, vovó, respondeu Emília, com um sorriso inocente que ela usava sempre para escapar das broncas. O uso da palavra vovó fez Clara sorrir, apesar de sua preocupação. Aquela forma de chamá-la era uma pequena confirmação de que, para aquelas crianças, ela era a figura materna que precisavam. Enquanto isso, Roberto encontrava em Caio um pequeno companheiro no campo. Certo dia, o menino se aproximou dele com os olhos brilhando de entusiasmo. Posso ajudar a cuidar dos animais, vovô? Perguntou. Claro que pode, mas só se prometer que desta vez não vai assustar as galinhas como da última vez, respondeu Roberto, soltando uma gargalhada. As risadas e as brincadeiras transformaram o rancho em um lar cheio de energia e calor. Clara e Roberto sabiam que, apesar de todas as dificuldades, haviam criado algo especial. As crianças estavam crescendo saudáveis e felizes, e cada pequeno momento de alegria era um lembrete de que haviam tomado a decisão certa. Numa tarde tranquila, enquanto os 3 pequenos brincavam no quintal, Clara e Roberto se sentaram sob a sombra do grande pé de manga, que havia testemunhado tantas conversas importantes entre eles. Clara tecia uma manta enquanto Roberto esculpia um pedaço de madeira. Sabe, Clara, às vezes penso em como teria sido nossa vida se não os tivéssemos encontrado naquele dia. Você consegue imaginar este rancho sem as risadas deles? Perguntou ele, sem levantar os olhos de sua tarefa. Não consigo, Roberto, e nem quero. Eles nos trouxeram de volta à vida. Por mais difícil que tenha sido no início, tenho certeza de que Deus os colocou em nosso caminho por uma razão, respondeu ela, com um sorriso sereno.
E fizemos o melhor que podíamos. Talvez não tenhamos lhes dado riquezas, mas demos o que tínhamos de mais valioso. Amor, disse Roberto, deixando de lado sua madeira para olhar para Clara. Naquela noite, Clara terminou de bordar os nomes dos pequenos na manta: Sofia, Caio e Emília. Para ela, aquele gesto simbolizava que, mesmo sem laços de sangue, eles eram uma família, unidos por algo muito mais forte. Os anos passaram como um sopro, transformando os pequenos bebês encontrados na floresta em crianças cheias de vida e curiosidade. Cada dia na fazenda era uma nova aventura, tanto para as crianças quanto para Roberto e Clara, que encontraram neles uma razão renovada para viver. O rancho, antes marcado pelo silêncio, agora pulsava com risadas, brincadeiras e pequenos gritos que ecoavam pelas colinas. Sofia, com sua personalidade serena, adorava passar as manhãs caminhando pelo campo com Luna, agora uma cadela idosa. Muitas vezes, Clara a encontrava sentada entre as flores, observando os insetos ou contando histórias para a fiel companheira canina. Vovó, você acha que as flores entendem o que a gente fala? Perguntava Sofia, com um olhar contemplativo. Talvez entendam, minha pequena. Quem sabe elas não crescem mais felizes por ouvir sua voz? Respondia Clara, sempre encantada com a sensibilidade da menina. Caio, por outro lado, era mais prático e determinado. Ele seguia Roberto em todas as tarefas, imitando-o com uma dedicação impressionante para sua idade. Vovô, quando eu crescer, vou cuidar de tudo isso sozinho, como você faz, dizia ele, enquanto carregava um balde de ração para os animais. Você será melhor do que eu, garoto. Só não esqueça de não assustar as galinhas. Brincava Roberto, soltando uma risada. Já Emília era o espírito aventureiro do grupo. Sempre que alguém perdia algo, era comum encontrá-la vasculhando os cantos mais improváveis da casa ou escalando árvores para explorar o mundo, como ela dizia. Emília, quantas vezes já te disse para não subir tão alto? Um dia vai acabar se machucando. Gritava Clara, preocupada, ao vê-la na ponta de uma cerca. Mas eu quero ver o que tem lá longe, vovó. Respondia a menina, com um sorriso travesso que desarmava qualquer repreensão. Apesar dos sustos ocasionais e da energia inesgotável das crianças, Clara e Roberto se sentiam realizados. Aquela fazenda, que antes parecia um lugar simples e isolado, havia se transformado num lar vibrante e acolhedor. Para a comunidade, a história dos 3 pequenos abandonados se tornava cada vez mais conhecida, despertando tanto admiração quanto questionamentos. Numa manhã ensolarada, enquanto as crianças brincavam no quintal, Dona Rosa, uma vizinha idosa, apareceu com uma cesta cheia de frutas. Clara, pensei que as crianças poderiam gostar destas frutas. Tenho mais do que consigo comer, disse ela, com um sorriso acolhedor. Muito obrigada, Dona Rosa. As crianças vão adorar, respondeu Clara, visivelmente emocionada com o gesto. Esses pequenos atos de bondade eram frequentes. Mesmo que ainda houvesse quem duvidasse ou criticasse, a maioria da comunidade reconhecia o esforço de Roberto e Clara. Aos poucos, o rancho passou a ser visto como um lugar de acolhimento e esperança. Certa noite, enquanto o fogo do fogão iluminava suavemente a sala, Roberto refletiu em voz alta. Clara, nunca pensei que terminaríamos nossas vidas assim, criando 3 crianças. Mas, olhando para eles, sinto que finalmente encontramos nosso propósito. Eu sinto o mesmo, Roberto. Deus sabia o que estava fazendo quando os colocou em nosso caminho. Por mais difícil que tenha sido no começo, hoje não consigo imaginar nossa vida sem eles, respondeu Clara, entrelaçando os dedos nos de Roberto. Aquela noite foi especialmente tranquila. As crianças dormiam profundamente, Luna roncava ao pé da cama, e Clara decidiu usar a manta que vinha tecendo para cobrir os pequenos. Os nomes bordados num canto, Sofia, Caio e Emília, pareciam brilhar à luz da lua que entrava pela janela. Os anos continuaram a passar. Sofia se tornou uma jovem cheia de compaixão, sempre dedicada aos animais e às plantas da fazenda. Ela dizia que queria ser veterinária e cuidar de todos os bichos que encontrasse. Caio cresceu forte e trabalhador, ajudando Roberto com as tarefas mais pesadas e aprendendo tudo sobre o cultivo da terra. Já Emília manteve sua curiosidade e energia, mas agora direcionava sua inquietação para estudar e aprender sobre o mundo. Um dia, enquanto observavam os 3 brincando no campo,
Clara falou com um sorriso. Roberto, às vezes me pergunto se fizemos o suficiente por eles. Demos tudo o que podíamos, mas será que foi suficiente? Clara, não só foi suficiente, como foi extraordinário. Eles cresceram sabendo que eram amados, e isso é o que importa. Onde quer que Valéria esteja, ela deve estar orgulhosa do que fizemos juntos, respondeu Roberto, com convicção. O rancho tornou-se um lugar simbólico na comunidade, conhecido como um lar de acolhimento e amor. Para Clara e Roberto, cada desafio enfrentado era uma prova de que haviam feito a escolha certa ao acolher Sofia, Caio e Emília. Mais do que crianças abandonadas, eles eram a família que nunca imaginaram ter. Os anos passaram rapidamente, e Sofia, Caio e Emília, agora jovens adultos, estavam prontos para seguir seus próprios caminhos. A fazenda que havia sido o berço de tantas memórias seria, para sempre, o lugar onde aprenderam o verdadeiro significado de família. Roberto e Clara, embora sentissem o peso da despedida, sabiam que tinham dado aos três tudo o que podiam: amor, valores e um lar onde sempre poderiam voltar. Na manhã em que os três decidiram partir, a emoção era visível nos olhos de todos. Sofia abraçou Clara com força. Vovó, obrigada por tudo. Sempre levarei comigo o que me ensinaram, disse Sofia, com lágrimas nos olhos. Minha menina, o mundo lá fora precisa da sua bondade. Mas saiba que este rancho será sempre o seu lar, respondeu Clara, segurando o rosto de Sofia entre as mãos. Caio, tentando esconder a emoção, apertou a mão de Roberto com firmeza. Vovô, não seria quem sou hoje sem você. Um dia, quero ser tão forte e justo quanto você foi comigo, disse ele, com a voz embargada. Você já é tudo isso e mais, garoto. Vá, construa sua vida, mas não se esqueça de suas raízes, respondeu Roberto, dando-lhe um tapinha nas costas. Por último, Emília, com seu sorriso travesso, abraçou os dois ao mesmo tempo. Vou sentir saudades das aventuras aqui, mas prometo que nunca vou esquecer o que vocês fizeram por nós, disse ela, segurando o choro. Sabemos disso, querida. E, seja onde for, lembre-se, sempre haverá um lugar para você aqui, respondeu Clara, com a voz embargada. O momento da partida foi doloroso, mas também cheio de orgulho. Roberto e Clara viram os três desaparecerem pelo caminho de terra, carregando consigo tudo o que haviam aprendido no rancho. Embora sentissem o vazio da ausência, também estavam em paz, certos de que tinham cumprido sua missão. Com o tempo, a história do rancho e das crianças que foram acolhidas ali se tornou uma espécie de lenda local. Muitos na vila contavam sobre o casal que havia transformado a própria vida para oferecer um futuro a três pequenos que nada tinham. E, para Roberto e Clara, o rancho permaneceu um lugar de acolhimento. Sempre havia espaço para quem precisasse de um prato de comida, uma palavra de conforto ou um lugar para descansar. Certa noite, enquanto estavam sentados próximos ao fogão a lenha, o silêncio da casa parecia mais acolhedor do que nunca. Clara olhou para Roberto com um sorriso nostálgico. Roberto, você acha que fizemos o suficiente por eles? Perguntou ela, entrelaçando os dedos nos dele. Mais do que suficiente, Clara. Eles saíram daqui sabendo que eram amados e preparados para enfrentar o mundo. Valéria confiou em nós, e eu acho que ela estaria orgulhosa do que fizemos, respondeu ele, com serenidade. Naquela noite, o céu parecia mais estrelado do que de costume, como se até as estrelas quisessem celebrar o que havia sido construído naquele lugar. O rancho, antes um lugar simples e isolado, se tornará um símbolo de amor, esperança e resiliência. Enquanto o fogo crepitava, Clara ajeitou a manta que havia bordado anos atrás, com os nomes de Sofia, Caio e Emília. Mesmo sem que as crianças estivessem presentes, aquela manta representava tudo o que haviam conquistado juntos como uma família. Com o passar dos anos, Sofia se tornou veterinária, como sempre sonhou, cuidando de animais e levando consigo o carinho que aprendeu no rancho. Caio abriu sua própria fazenda, replicando os ensinamentos de Roberto e criando uma família com os mesmos valores que recebeu. Emília, sempre curiosa e determinada, viajou pelo mundo, mas nunca deixou de enviar cartas para os avós, compartilhando suas descobertas e lembrando-os de que tudo começou ali, naquele pequeno rancho. Quando os três voltavam para visitar, o rancho era preenchido novamente com risadas e histórias. E, ao olhar para eles, Roberto e Clara sabiam que, apesar das dificuldades, tinham vivido uma vida plena e significativa. No final,
O rancho continuou como um testemunho vivo de que o amor é capaz de transformar até as circunstâncias mais difíceis. E, mesmo com as marcas do tempo em seus rostos, Roberto e Clara tinham a certeza de que cumpriram sua missão. Se você gostou dessa história cheia de amor e superação, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Obrigado por acompanhar até aqui, e não perca nossa próxima história emocionante.